Já lhe aconteceu querer dominar muitas matérias ou muitos assuntos ao mesmo tempo? Seja bem-vindo ao meu canal, o meu nome é Fernando Teodósio, nasci em 1974. Pois é, há muitas pessoas que, e como dizia também o filósofo, querem aprender tudo e saber tudo e mostrar competência e conhecimento nas mais diversas áreas. E depois acaba por saber tudo e não saber nada. Eu pessoalmente já me aconteceu a nível de querer ser professor ou formador, e aceitar todo o tipo de desafios, no sentido de aceitar todas as matérias da minha área, que é ou era informática, ciências informáticas, ou engenharia informática, e depois coisas subjacentes, porque a informática depois pode ser aplicada nas mais diversas áreas, e por vezes só porque era utilizado o computador, ou até mesmo os celulares, telemóveis e outros dispositivos, acabava também por querer abraçar outras áreas que estavam um bocadinho ao lado. É diferente de ser um professor ou um formador de uma matéria em que é completamente especialista e tem muitos anos de experiência e só trabalhar naquela matéria. E eu pessoalmente também poderia fazer isso, porque eu quase sempre fui professor ou formador em tempo parcial, então trabalhava na minha área. Normalmente era como programador, já foi como técnico multimédia, como analista, ou como engenheiro de software, coisas assim, mas na maior parte do tempo foi como desenvolvedor, e nessas áreas eu acabava por utilizar praticamente sempre as mesmas tecnologias, e então usava no máximo 5 ou 6, assim parecido com o full stack da altura. E então querer dominar um pouco todas as áreas era a ser professor ou formador dessa forma, convidavam para dar uma coisa, eu dizia que sim. Depois também é questão de não saber dizer. Houve uma altura da minha vida que eu não sabia dizer que não, e então um amigo pedia ajuda, se eu pudesse eu tentava ajudar, e depois às vezes ainda tinha menos tempo por causa disso. E então, se alguém precisasse de mim para ser formador ou professor de alguma coisa em que não tinha muita experiência, então aceitava. Eu na altura pensei assim, eu vou aceitar um pouco tudo, porque eu assim também estudo um bocadinho todas as matérias e fico mais conhecedor das coisas. É claro que muitas das coisas eu tinha estudado na universidade, tinha tido disciplinas sobre aquele assunto, e então pensava que aquele conhecimento que eu tinha das aulas da universidade também que era suficiente, mas depois dava conta que já tinha passado 5, 2, 5, 10 anos, depende da altura da carreira em que eu estava, e as coisas vão desenvolvendo. Portanto, a nível teórico, muitas das coisas que eu sabia ainda permitiam a ter o conhecimento, mas depois tinha que adaptar o meu conhecimento prático à realidade atual. E depois, mesmo esforçando muito a dar as aulas e atualizando principalmente a componente prática da matéria. A parte teórica, a sistematizar o conhecimento, porque
até poderia saber a matéria teórica, mas tinha que sistematizar os famosos PowerPoints, as apresentações digitais, para o método expositivo e também interrogativo, e depois tinha que principalmente preparar a parte prática, e às vezes, muitas vezes na véspera, e às vezes com noites mal dormidas. É claro que uma parte desse objetivo era conseguido, conseguia dominar de alguma forma um pouco de tudo. Só que depois esse um pouco de tudo, às vezes depois, só passado 2 anos, é que às vezes chamavam para voltar a dar essa matéria, e depois o processo voltava ao mesmo. É claro que nas áreas das informáticas é mais difícil, porque a evolução é constante. Noutras áreas, numa fase de... É claro que a evolução é constante em todas as áreas, mas numa fase de introdução, provavelmente a informática só mesmo na fase inicial, às vezes muda muito, enquanto noutras áreas aquela introdução prevalece durante muitos anos, depois as partes avançadas é que nem tanto. E depois há outro problema. Eu senti, depois de muitos anos, que ser um professor multidisciplinar dentro das mesmas disciplinas, dentro da mesma área, nas diversas disciplinas da mesma área, mesmo assim, eu sentia que não conseguia ter conhecimentos intermédios e avançados num pouco de tudo. Eu conseguia ter conhecimentos médios e avançados quando eu trabalhava para o mercado de trabalho, mesmo que fosse freelancer, mas não conseguia desenvolver nas outras. Tinha que participar em projetos, não era a dar aulas que eu conseguia. E então isso passa um bocadinho com toda a gente. Quando toda a gente tenta saber um pouco tudo, acaba que não consegue chegar àqueles conhecimentos intermédios avançados, fica sempre ali na parte inicial, na introdução, e não acompanha a evolução, sabe aquelas partes mais básicas. E então eu já pensei em formas de resolver isso. Eu não vou aplicar, mas a única forma de resolver isso, pelo que eu estou a ver, é termos uma espécie de... Imaginem que nós éramos estudantes e que também queríamos ter projetos em várias áreas, na sequência, por exemplo, de querer ter várias empresas, várias habilidades, várias competências. Então, podíamos dedicar, por exemplo, na segunda-feira a um negócio e a um conjunto de habilidades, à terça a outro negócio, a outras competências, outras habilidades. Depois também depende da quantidade. Que é também para balizar o que realmente queremos. Quando eu era professor ou formador, não dava para balizar, ou eu não conseguia dizer que não, então chamavam para andar alguma coisa, eu ia. Me chama que eu vou. Então chamavam, eu ia. Então era uma matéria, eu ia dar uma matéria. Depois eu ficava uns tempos sem dar aquela matéria, mas eu numa semana às vezes dava 10 matérias diferentes. Portanto, e não eram sempre iguais. Depois passava 2 meses, já eram matérias completamente diferentes. Para nós termos conhecimentos, pelo menos para chegar ao nível intermédio, tínhamos que ser muito rigorosos, ter uma agenda, como se estivéssemos a estudar e a trabalhar, porque no fundo é o que eu sempre fiz. Então na segunda-feira, por exemplo, era sempre a mesma coisa, sempre aquele tipo de negócio, aquelas habilidades, aquelas competências, podíamos tentar monetizar essas competências de alguma forma, mas trabalhar só na segunda-feira. E depois na terça, outra vez outras coisas. Na quarta, outra vez isso,
e outras coisas. Depois na quinta, trabalhar o negócio, tentar monetizar, ganhar habilidades, trabalhar só naquilo. E depois na sexta eu gosto muito da ideia da Google de termos o tempo livre. O tempo livre quer dizer tema livre. Portanto, a dedicar para competências que não sejam diretamente para monetizar, aquilo que sentimos a necessidade de aprender, mas que não esteja nos outros dias, hobbies, outras coisas. E depois, sábado e domingo, depois depende da pessoa, a sábado poderia-se trabalhar também noutra coisa, ou então sábado e domingo dedicar só à família e a leituras, coisas mais pessoais, mas que não sejam aquela coisa da sexta-feira, uma coisa diferente. Mas também se pode trabalhar, por exemplo, ao sábado e ao domingo ser só para isso. Depois também depende da situação. Este foi o vídeo. Tentei ajudar e a dar exemplos de coisas que me aconteceu sobre para quem não consegue focar na vida, mas dentro do desfoque, dentro da mentalidade de quem não se consegue focar, tentar ter um certo controlo e conseguir mesmo assim ter algum sucesso, que eu acredito também que isso seja possível, que eu não consegui ser completamente bem sucedido, mas é mais ou menos este o nível de conhecimento que eu tenho sobre esta área. Ter sucesso dentro de quem é desfocado e para quem tem vários objetivos ao mesmo tempo. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. Este é um vídeo que pode ser partilhado e agradeço. Cliquem em curtir, like, gosto, subscrevam ou inscrevam-se no canal e esperem pelo próximo vídeo e fui.